Domingo, 4 de março. Hoje o Fantástico vai falar da linha que ninguém quer cruzar e que aparece sem pedir licença. Eu tinha tudo, estava numa vida boa e do nada eu me vi no meio de noite, debaixo do sereno, numa praça. É a linha da separação. Meu filho começou a andar, eu não vi ele andar. É também a linha da fome. Hoje é arroz, feijão e polenta e ovo. Igual a janta, só Deus, né? Só Deus sabe. É a linha da luta. Tudo que nós temos é trabalhar honestamente. É uma coisa que nós temos que conseguir. Lutar e conseguir. Na semana do anúncio de que a economia brasileira voltou a crescer, o Fantástico faz um retrato do país que sofre com o desemprego. O dinheiro é contado, tem para comer, para tudo o dinheiro é contado. 9 milhões de brasileiros, a maioria jovens, foram empurrados para baixo da linha da pobreza. Eu não tenho preguiça para trabalhar. Eu não tenho. Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa, sempre com força para trabalhar. Esta noite, no Fantástico. Boa noite. Boa noite. O Fantástico começa com o adeus a uma diva do teatro, do cinema e da TV. Morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 95 anos, Tônia Carreiro. Tônia teve uma parada cardíaca durante uma cirurgia e foi velada hoje no Teatro Municipal, no centro do Rio. O Brasil tem acompanhado aí nas últimas semanas o desafio da segurança pública no Rio de Janeiro, que está sob intervenção federal. Um problema que precisa ser combatido em muitas frentes. Uma delas é nas estradas. No esforço conjunto, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro mapearam as rotas de entrada de armamentos de guerra no estado e o caminho até as mãos dos bandidos. Tem até encomenda personalizada. Entre milhares de carros, motos, caminhões. Como descobrir onde está a ameaça? Segura! Fecha aí, melhor correr. Chama ele. São fuzis, pistolas e munição. Muita munição. Armamento de guerra tentando praticamente todos os dias entrar no Rio de Janeiro. Nós trocamos informações de maneira constante com a Polícia Rodoviária Federal. Nos últimos meses, alguns trabalhos que já haviam sido iniciados começaram a apresentar bons frutos. Os números acompanham a escalada de violência no estado desde o ano passado. No primeiro semestre de 2017, foram apreendidas 62 armas nas rodovias federais do Rio de Janeiro. No segundo semestre, esse número saltou para 233, um aumento de 275%. Só nos primeiros 2 meses de 2018, a polícia apreendeu mais de 50 mil munições. São armamentos de alta qualidade, novos e praticamente 100% de origem estrangeira. A origem delas é sempre a fronteira e o ponto final de entrega delas aqui são as comunidades do Rio de Janeiro. Por terra, a principal rota de entrada de armas no Brasil é a fronteira com o Paraguai. No Mato Grosso do Sul, as cidades brasileiras de Ponta Porã e Coronel Sapucaia, que fazem divisa com Capitão Bado e Pedro Juan Cabaleiro. E no Paraná, as cidades de Foz do Iguaçu e Guaíra, que fazem divisa com Cidade del Oeste e Salto del Guairá. Os carregamentos saem dessas áreas e percorrem, em geral, rodovias federais até o estado do Rio de Janeiro. Aqui os criminosos costumam optar entre 3 caminhos. A BR-040, que atravessa a região serrana. A BR-101, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, pelo litoral. E a BR-116, a Dutra, que também faz a ligação entre São Paulo e Rio. Foi aqui a última apreensão dos agentes, segunda-feira passada. Por aqui passam diariamente 900 mil carros e caminhões, uma das rodovias mais movimentadas do Brasil. Os policiais rodoviários federais fazem muitas operações na região à procura de armas e drogas. E além do trabalho do setor de inteligência, eles contam também com a ajuda de cães farejadores. O RAI é um deles. A gente fez uma vistoria com o veículo e o RAI subiu ali no bagageiro ali do veículo e já deu uma indicação bem na chaminé do filtro industrial, né? Onde no interior estavam escondidos ali 12 fuzis, 33 pistolas e mais de 44 mil munições. Né?
Aí, garoto! Muito bom, moleque! Além das armas, os policiais têm encontrado toneladas de drogas e cada vez mais acessórios que aumentam o poder de fogo dos bandidos. Esse carregador é conhecido como lata de goiabada, né? Que é por causa do formato dele. Isso é um jeito do crime pagar um pouco mais barato por uma arma que vai ter um poder de fogo parecido, vamos dizer assim, com um fuzil. Uma pistola que dá 20 tiros consegue, com o equipamento, disparar até 100 vezes, sem precisar ser recarregada. Outro dispositivo é o kit rajada, que aumenta a frequência dos disparos. E, entre tantos armamentos, alguns chamam a atenção. São presentes. Esse tipo de arma é uma arma já customizada. Ela deve ser encomendada para algum criminoso especificamente. As operações nas rodovias são a etapa final do trabalho para impedir a chegada das armas nas comunidades, principalmente na Rocinha, na Maré e na Nova Holanda. Os investigadores também tentam identificar e capturar os criminosos por trás dos carregamentos. Esta semana, um deles foi preso enquanto fazia uma tatuagem no Rio. Elton Leonel da Silva, conhecido como Galã. Pelas informações que existem, ele faz venda de drogas, armas e munições para diversas facções. É apontado em relatórios de inteligência, tanto da Polícia Civil de São Paulo como da Polícia Federal, como uma pessoa com grande influência nessa área fronteiriça, principalmente entre Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. Ele teria assumido o controle na região depois da morte do traficante brasileiro Jorge Rafat, numa emboscada em junho de 2016. Ele é apontado pelas autoridades paraguaias como o mentor desse plano que tirou a vida de Rafat. Galã estava morando no Rio usando documentos falsos desde dezembro do ano passado. Em fevereiro, foi para este endereço de luxo em Ipanema, bairro nobre da cidade. Aqui, um aluguel não sai por menos de R$13 mil. No local foram encontrados relógios de marca e um carro avaliado em R$300 mil. Mas Galã é apenas uma extensa rede do crime que espalha a violência no Rio de Janeiro. As ameaças não vêm apenas pelas estradas, também chegam pelo céu e pela água. Em meio ao conflito, só existe uma certeza. Cada munição que é tirada de circulação, cada arma, a gente está preservando vidas. Como um ex-contrabandista do Irajá, no Rio de Janeiro, se tornou o maior traficante de armas para o Brasil, segundo a polícia. Frederic Barbieri está preso desde o fim de semana passado em Miami, onde ele mora, e teve a fiança estipulada em quase R$5 milhões. Nossos repórteres na Flórida investigaram o passado de Frederic, que teria forjado um casamento para conseguir residência nos Estados Unidos. A primeira vez que Frederic Barbieri surgiu no radar da polícia foi no fim dos anos 1990. Naquela época, o principal traficante de armas para o Rio de Janeiro era Marcelo da Gata do Irajá, que foi preso em 2002. Barbieri vivia ao lado de Marcelo e, segundo a polícia, passou a ser o principal fornecedor, usando como base de operações o Complexo do Alemão, destino da maior parte das armas que entravam ilegalmente no Rio de Janeiro. Pouco antes, no ano de 2000, ele tinha registrado o primeiro endereço nos Estados Unidos. No início dos anos 2000, Barbieri era limpador de piscinas em Miami. 15 anos depois, ele seria o maior traficante de armas para o Brasil, mandando fuzis escondidos justamente em aquecedores de piscina. De 2008 a 2015, ele fez 34 viagens entre o Brasil e os Estados Unidos. Essas imagens da polícia mostram Barbieri no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, em 2010. Mas o monitoramento foi interrompido no mesmo ano, quando a região foi ocupada por forças de segurança. A cena dos bandidos fugindo pela mata ficou famosa. Barbieri então fugiu de vez para Miami, e ele estava preparado para isso. Já tinha até a cidadania americana, conseguida com um casamento fajuto. Esse casamento dele, que aconteceu em 2006, foi um casamento forjado, por assim dizer, para que ele pudesse ter direito a dar entrada no processo de naturalização dele. A noiva era a cubana Margarita Penha Rios. As informações dão conta que ele pagou uma quantia razoavelmente alta, cerca de $20 mil,
para que esse casamento pudesse acontecer. R$64 mil. Menos de 2 anos depois, o casal, que nunca viveu junto, se separou. Barbieri já tinha conseguido a cidadania americana e aberto uma empresa de exportação. Ela se chamava FK Bar, com as iniciais de Frederic Barbieri, e ficava nesse endereço. O primeiro flagrante de tráfico de armas foi quando a polícia brasileira apreendeu em Salvador um container com munições que ele tinha enviado desse porto aqui. O envio deu errado. E não seria com containers que Barbieri iria se tornar o senhor das armas do Rio de Janeiro. O caminho que ele abriu para despejar milhares de fuzis no Brasil não foi pelo mar, mas pelo ar. De avião, as exportações se tornaram regulares. Só por essa empresa, ele mandou para o Brasil 620 motores elétricos, 156 aquecedores de piscina e 15 aparelhos de ar-condicionado. Para a polícia, todos recheados. Os investigadores americanos ouviram o dono, que disse que nunca soube das armas. Na sede da transportadora tentamos falar com ele, mas ele tem medo. Pela mesma empresa, Barbieri enviou os aquecedores de piscina que a polícia do Rio apreendeu cheios de fuzis no ano passado. E quando foi preso, ele tinha mais 52 embalados, prontinhos para a viagem. Um delator que está colaborando com a justiça contou que armas enviadas por Barbieri para o Brasil saíram de uma das cidades mais turísticas dos Estados Unidos, das mais visitadas por brasileiros. Fuzis que foram parar nas mãos de bandidos no Rio de Janeiro saíram daqui de Orlando. Só em Orlando existem 122 lojas de armas. E o estado da Flórida está no centro de uma discussão sobre a facilidade de se comprar fuzis. Isso depois que um jovem matou 17 alunos numa escola com um AR-15. Esse brasileiro tem uma loja de armas em Miami. Aqui nos Estados Unidos a gente tem que reportar às autoridades quando dentro da mesma semana a pessoa compra mais de 2 pistolas de mão. Já para rifle não existe esse tipo de controle. No Brasil, a polícia identificou o homem que fazia a distribuição dos fuzis enviados por Barbieri. Ele é João Vitor e está preso. Barbieri tem mandado de prisão no Brasil e pedido de extradição. Mas a justiça americana estipulou fiança, $1,5 milhão para responder em liberdade. Se pagar, Barbieri terá que usar uma tornozeleira eletrônica no bairro Pacato, de onde entupia de fuzis o Rio de Janeiro. Esta noite, o Fantástico denuncia um golpe na saúde. Médicos são acusados de levar propina e prejudicar os pacientes. R$7 milhões de propina para determinados médicos. Exclusivo, as últimas imagens antes do assassinato de GG do Mangue, que era um dos bandidos mais procurados do Brasil. Na recepção, o grupo brinca, dança, ri, abre um mapa. A polícia acredita que ali estaria todo o plano de execução do crime. Uma cidade ameaçada pela contaminação. Nesse igarapé, os pesquisadores do Instituto Evandro Chagas comprovaram a presença de chumbo e de alumínio em níveis acima do normal. E a gente investigou também uma história que parece filme de espionagem. O que está por trás do passaporte brasileiro do líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un? Você vai saber daqui a pouco, depois dos comerciais. Você vai nos acompanhar a partir de hoje numa viagem que vai percorrer os mais de 5.000 municípios do Brasil, cidades pequenas do interior, do sertão, da imensidão amazônica. Ou megalópolis, cidades onde mora mais gente do que em muitos países do mundo. Em cada uma delas, seja do tamanho que for, mora também a esperança de cada brasileiro. E foi esse desejo que nós pedimos que você compartilhasse com todo o Brasil. Estão chegando milhares de mensagens e escolhemos uma de cada município. Os vídeos serão exibidos aqui no Fantástico, no Hora 1, no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, no Jornal da Globo e no Como Será. A ideia do projeto O Brasil que eu quero é ouvir a voz dos brasileiros de tantos sotaques expressando o que querem para o país. Em todos os vídeos que recebemos, vemos o Brasil de cara limpa, aberto, pedindo mudanças, reclamando do descaso com dinheiro público, exigindo honestidade, trabalho, desenvolvimento, respeito e tolerância às diferenças. A partir de hoje até setembro, você vai ver os vídeos do Brasil que eu quero. Você é nosso convidado para essa viagem. Meu nome é Simone, eu estou falando de Brasília, estou na Praça dos Três Poderes. Aqui atrás de mim é o Supremo Tribunal Federal representando o Judiciário.
Se eu andar mais um pouquinho, vocês vão ver o Congresso Nacional representando o Legislativo. E se eu andar